E se vocês fizerem um rito na cerimônia do casamento que simbolize o futuro de vocês e tudo que vocês desejam cultivar para o relacionamento? Se você gostou dessa ideia, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da cerimônia das areias. Meu nome é Gabriela, eu sou celebrante de casamentos, ou seja, eu sou a pessoa responsável por conduzir a cerimônia. E a cerimônia das areias é um rito maravilhoso, o mais pedido pelos casais. E é fácil de entender porque esse rito é o queridinho dos noivos. Primeiro porque fica muito bonito ali no aparador com as areias coloridas. As fotos ficam muito bonitas depois, também ficam bem coloridas. Os convidados amam porque eles têm uma visão privilegiada do que vocês estão fazendo e o significado, a mensagem dessa cerimônia é muito bonita, além de ser também um rito muito rápido. Então não vai tomar muito tempo da cerimônia de vocês. E antes de eu continuar esse vídeo, já se inscreve no meu canal porque eu tô fazendo uma série de vídeos para falar sobre a cerimônia do seu casamento. Agora, eu vou explicar como eu faço a cerimônia das areias. Eu já quero dar esse aviso de que é como eu faço, porque se você for em algum outro casamento que tiver a cerimônia das areias, mas feita de alguma outra maneira, tudo bem, sem problemas. Não existe uma regra, uma lei que fala como a gente tem que fazer a cerimônia das areias. Então, para começar essa cerimônia, eu trabalho com 6 cores de areias, sendo 3 para uma pessoa do casal e 3 para outra. E eu também trabalho com um vaso com um recipiente. Esse daqui, ele tem 510 ml. Eu gosto muito desse tamanho porque ele é pequeno, ele fica delicado no aparador e dá uma boa visão. Se você quiser o link desse vaso aqui que eu tô usando e que eu uso esse vaso nas minhas cerimônias, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, como é que eu explico? Em um determinado momento da cerimônia, eu troco de lugar com os noivos, então eles vêm para trás do aparador, assim como que a gente tá nessa posição mesmo, vocês me vendo, e aí os convidados estão vendo os noivos. E aí na frente deles nós temos o vaso que está vazio, e as cores de areia. E aí eu explico que esse vaso vazio, ele simboliza a nova vida de casados que está prestes a ser preenchida com novas histórias, novas experiências, novos sentimentos. E para que eles possam viver tudo isso, eles vão cultivar algumas virtudes ao longo do casamento. E essas virtudes serão simbolizadas e representadas por cada cor de areia. Então, no fundo, a cerimônia das areias, no modo como eu faço, é o vaso das virtudes. E as virtudes e as cores, elas são completamente personalizadas. Então, os noivos escolhem as cores de areia que eles querem trabalhar. E aí, ao longo das entrevistas que eu faço com os noivos para escrever o discurso, eu já vou percebendo o que eles querem cultivar para o relacionamento. Então, em um determinado momento da cerimônia, eu peço para que cada um, intercaladamente, coloque dentro do vaso das virtudes essa virtude que eles desejam cultivar. Então, por exemplo, o lilás eu peço, Maria, agora você vai colocar dentro do vaso das virtudes o lilás, que é a cor que representa o equilíbrio. E aí eu trago alguma situação da história deles em que eles tiveram esse equilíbrio e aí eu peço para ela despejar a areia lilás no vaso das virtudes. Na sequência, eu chamo o João, o noivo dela, por exemplo. E aí eu falo, João, para um relacionamento duradouro, dar certo, a gente precisa de empatia. E o azul escuro simboliza essa empatia. Então eu peço para que ele coloque a cor azul por cima da cor lilás para simbolizar essa virtude. E aí, gente, essa dinâmica vai acontecendo sucessivamente até o desenho ficar completo.
Quando os noivos terminarem de colocar as areias, eu explico que é impossível separar essas areias da forma inicial como estavam. Isso também representa muito o casamento. A Maria tem um pouco do João, o João tem um pouco da Maria, e a gente deseja que essa mistura aqui seja próspera. Então, ao final, os noivos terão na casa deles esse objeto, esse vaso preenchido, para sempre lembrar dessas virtudes e desse rito que a gente fez na cerimônia. E os convidados também gostam muito de assistir essa cerimônia, porque conforme os noivos vão colocando as areias vão formando um desenho único, que é igualzinho à história deles. Então a gente não consegue reproduzir o mesmo desenho das areias para outro casal, assim como só eles viveram a história deles. E tem um bônus, tá? Se vocês quiserem deixar essa cerimônia mais especial ainda, é possível a gente chamar algumas pessoas importantes para vocês e chamar para que elas coloquem algumas cores de areias dentro do vaso, como forma de elas desejarem isso para vocês. Então, por exemplo, eu já celebrei um casamento em que os noivos escolheram 3 pessoas. Escolheram a mãe da noiva, a mãe do noivo e a amiga que foi responsável por apresentá-los. Então, aí eu chamei nominalmente. E aí, por exemplo, assim, o branco. Aí eu peço, né, para a mãe da noiva colocar nesse vaso das virtudes a cor branca, que é a cor que simboliza a paz, para que eles tenham sempre um relacionamento tranquilo. Então, é uma possibilidade para que vocês incrementem ainda mais essa cerimônia das areias. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a seguir eu vou colocar algumas fotos de algumas cerimônias de casamento que eu já celebrei em que nós fizemos a cerimônia das areias. E aí vocês vão perceber como essa cerimônia fica muito bonita. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!